Oi, boa noite, boa tarde ainda. Meu nome é Tanise, agradeço ao Dr. Cassiano e a todos vocês pelo espaço para a gente tratar de um assunto tão importante que é o diabetes. Nós encerramos agora o Novembro Azul. Mundialmente, o Novembro Azul é pelo diabetes, porque dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Desde a década de 90 foi criado esse dia pela Federação Internacional de Diabetes e pela OMS. Em 2006, a ONU ratificou essa data, confirmou, fez uma resolução definindo essa data como o Dia Mundial do Diabetes. E, a partir daí, todos os anos, são feitas campanhas mundiais para alertar sobre a prevenção, tratamento e riscos de complicações do diabetes. A preocupação é grande porque a prevalência vem aumentando e, com isso, vem aumentando também as complicações crônicas e a mortalidade e morbidade. A prevalência, que era de 4% em 1980, ela dobrou até 2014, chegando a 8%, e agora em 2021 ela triplicou, considerando aquele 4% inicial. A gente está em 11% da prevalência entre pessoas adultas de 20 a 70 anos. O principal tipo de diabetes é o diabetes tipo 2, que acontece geralmente depois dos 40 anos e muitas vezes tem história familiar. E está associado muitas vezes com hipertensão, com colesterol alto, com sedentarismo, obesidade e estilo de vida mais moderno, aumentando esses fatores de risco. O tema desse ano da campanha é acesso ao tratamento. Cada ano se escolhe um determinado tema para trabalhar sobre esse tema. E esse ano um tema é bem interessante porque é a questão de acesso, que a gente sente na prática. Para o tratamento do diabetes, a gente precisa, além de mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física, precisa ter acesso aos medicamentos e a insumos, agulhas, os meios para medir a glicemia, né, o glicosímetro. Então, o SUS, ele fornece, mas o que acontece? A tecnologia vem avançando. Hoje em dia, nós temos tratamentos de ponta na rede privada e muitas vezes o SUS não acompanha. Na nossa prática, aqui no nosso estado e no nosso município, o que a gente pode falar? A gente teve avanços. A partir de 2017, é fornecida a insulina análoga de ação rápida com fornecimento pela União. Conforme licitação, às vezes muda a marca, né? Atualmente é a glulisina. Então, isso vem sendo fornecido para pacientes do SUS via receita LME, que é o formulário especial, e os pacientes recebem pela farmácia escola. Agora, em 2021, tivemos também mais um avanço, que foi a entrada de uma medicação que o nome é dapaglifosina, uma medicação que essa daí já é para diabetes tipo 2. A insulina ali que eu falei é para tipo 1 e essa medicação para diabetes tipo 2, com fornecimento também pela União. Mas, por outro lado, a gente teve retrocessos. Aqui em Joinville existiu uma ação civil pública em que todos os pacientes que tinham prescrição de análogos de insulina, eles recebiam, inicialmente fornecidas pelo município, e desde 2017 fornecidas pelo Estado. E esse ano, em plena pandemia, em 2021, esse fornecimento deixou de acontecer. Então, tem toda uma discussão jurídica. Existe também uma lei de 2017, que foi escrita pelos, na época, deputados estaduais Dr. Dalmo e Dr. Coruja, que são 2 endocrinologistas. E essa lei prevê o fornecimento de todo e qualquer tipo de insulina especial para todo e qualquer paciente com diabetes tipo 1 ou tipo 2 do estado de Santa Catarina, vinculado ao SUS. E essa lei, ela está válida e vigente, mas na prática ela não está sendo cumprida. Na época se questionou uma possível inconstitucionalidade dessa lei. O governador era o Raimundo Colombo, ele encaminhou para ser analisada pelo STF e até então não veio essa resposta, até onde eu sei não chegou essa resposta e na prática não está sendo cumprida enquanto se aguarda essa resposta. Nós já batalhamos aqui em Joinville via DIGIO, via entidades médicas, via Conselho Municipal de Saúde e a resposta do Estado foi negativa em fornecer essas insulinas. E nisso a gente tem observado muitos pacientes internando com essa troca das insulinas, com essa regressão. Eu cheguei a ter pacientes que foram a óbito por hipoglicemia após a troca da insulina. Então, a situação é bem delicada. Hoje, eu estive numa reunião virtual na Alesc, com a Comissão de Saúde, com o deputado Dr. Caro Preso, com o deputado Sareta,
sobre monitorização glicêmica. O assunto levantado foi a ideia de implantar no SUS um monitor de glicemia mais moderno, que é um que se instala no braço e ele monitora a glicemia de forma contínua. E na minha fala eu falei algumas situações, mas eu falei, é muito interessante, mas ele tem um custo alto que não se justifica, sendo que a gente não tem a insulina necessária, que a gente perdeu o fornecimento. Então, antes de ter um monitor de ponta, a gente precisa ter as insulinas de ponta. E eu agradeço, eu sei que vocês todos foram até Florianópolis batalhar por essa questão, parabenizo vocês. E acho que ainda precisamos atuar, porque ainda não, o Estado ainda não voltou atrás. O Estado ainda... Eu não entendo como que uma lei pode não ser cumprida. Para a população em geral, a gente tem que cumprir, né? Então, é uma lei que o Estado deveria cumprir e não está sendo cumprida. Só finalizando, então, o diabetes é também considerado uma pandemia, que essa palavra está muito em voga agora com a Covid-19, mas existem outras doenças que também são pandêmicas. Então, o diabetes, apesar de não ser contagioso, não é uma doença que vai deixar a gente em casa, mas é uma doença pandêmica, por quê? Porque tem prevalência mundial e essa prevalência vem aumentando. E se a gente for considerar que a principal causa de morte não traumática é infarto, AVC, são as doenças cardiovasculares, e o diabetes muitas vezes é o fator de risco e causal dessas doenças, então o diabetes está muito envolvido com mortalidade. O diabetes está envolvido com 40% das internações, que não necessariamente internam pelo diabetes em si, mas internam por infarto, por doença renal crônica, para amputação de uma perna, de um pé. Aqui no Hospital Regional a gente tem um índice alto de amputações relacionadas ao diabetes, que também é a principal causa de amputação não traumática. É a principal causa de cegueira, é a principal causa de retinopatia. Então, o diabetes pode afetar a visão, os rins, a questão dos pés, dos nervos dos pés com amputação, infarto e AVC. Então, por isso a importância de levantar esse tema, porque esse tema é saúde pública, é importante a educação e é importante a atuação de vocês. Então, por isso a importância dessas campanhas para a gente alertar gestores, alertar os legisladores da necessidade de políticas públicas para a manutenção da saúde pública. Obrigada.